13, do versículo 53 ao 58. 58 ao 53 não tem jeito, né? Só se fosse em hebraico. Aí era de trás para frente, né? Mas Mateus 13, 53 a 58. O nosso estudo de número 64 do Evangelho de Mateus. Vamos ler juntos? Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: donde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não é o profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, Mateus encerra o capítulo 13 do seu evangelho da mesma forma que ele encerrou o capítulo 12, falando sobre a família de Jesus, ou pelo menos mencionando aqui a família de Jesus. Observe lá o final do capítulo 12 e o capítulo 13. Mas o foco aqui é mostrar-nos a incredulidade dos nazarenos, dos conterrâneos dele. Então aqui nós veremos isso hoje. Jesus é rejeitado por seus conterrâneos, pelos nazarenos. O versículo 53, ele é uma transição do capítulo 13 para o que vai acontecer de agora em diante, no capítulo 14. É uma transição. Essa divisão, como está aqui, ela prejudica um pouco o nosso entendimento. Essa divisão que a sociedade bíblica fez não ficou muito bem ajustada. Porque, como nós vemos, o versículo 13, ele já introduz o assunto que vai acontecer a partir do capítulo 14, o versículo 53. Então, esse versículo é uma transição do que ocorre na cidade de Cafarnaum e o que passa a acontecer agora na cidade de Nazaré. Lembrando que Jesus saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, ficou um tempo ali em Cafarnaum, ali ele ensinou na sinagoga, conforme o capítulo 12, versículo 9, dali ele retirou-se por causa da conspiração dos fariseus para matá-lo, eles queriam matá-lo, 12, 15, voltando para ali mais tarde, capítulo 12, versículo 47, de onde, num barco, ele ensinou ao povo, capítulo 13, 1 e 2, voltando para um lar em Cafarnaum, para sua casa ali em Cafarnaum, o lugar onde ele sempre ficava, capítulo 13, verso 36. Ele então se retirou de Cafarnaum e voltou para Nazaré. Ele ensinou por meio de parábolas ali em Cafarnaum e, tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. Depois de haver ensinado por meio de parábolas, ali em Cafarnaum, ele vai então para Nazaré. Então vejamos agora o versículo 54 ao 58, que abordam justamente o momento em que Jesus foi rejeitado em Nazaré. Se lá em Cafarnaum ele falara por meio de parábolas, para que somente aqueles a quem ele quis revelar os mistérios dos céus entendessem, conforme nós vemos lá no capítulo 12, verso 11, capítulo 13, verso 11, desculpe, ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então Jesus, ele propositalmente falou por meio de parábolas, para que somente aqueles a quem ele quis que entendessem, viessem a entender então seu ensinamento. Agora, de volta para Nazaré, sua terra, conforme o versículo 54,
e também conforme Lucas 4,16 e Mateus 2,23, esses textos nos mostram que Jesus era de Nazaré, ou ele crescera ali em Nazaré, né? Nós sabemos que ele nasceu em Belém, mas a infância dele, ele cresceu em Nazaré, por isso ele é identificado como Jesus o Nazareno, né? De onde anteriormente ele partira para Cafarnaum, ele então ensinou abertamente, e não só isso, também fez ali milagres. Não muitos, mas alguns, né? Ali, ele foi criado, corrija aí na sua apostila. Ali ele fora criado, conforme nós vemos em Mateus 2,23 e Lucas 4,16. Seu regresso, ou pelo menos este episódio dele ensinando numa sinagoga em Nazaré, se deu no dia de sábado. Alguém leia para nós, por favor, Marcos 6:2. E tem o texto paralelo também de Lucas 4:16, mas nós ficaremos apenas com Marcos 6:2. Isso. Isso. Então, veja que é o mesmo relato de Mateus, só que Marcos acrescenta para nós esse dado de que foi num dia de sábado, né? Eles se reuniam aos sábados na sinagoga, né? Ali estando numa sinagoga, ensinava-os de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Mas era uma admiração cheia de dúvidas e de incredulidade. Não era só uma admiração de alguém que contempla o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Muito pelo contrário, era uma admiração cheia de dúvidas e incredulidade. Matthew Henry, ele aponta duas razões pelas quais os nazarenos não creram em Jesus e nem o receberam como o precioso mestre que ele é, né? As duas razões. Primeiro, por sua falta de formação acadêmica. Naqueles tempos não existia faculdades como temos hoje, universidades. Como era então a educação formal? Como é que um jovem era instruído e depois ele vinha a ser reconhecido como um pensador ou como um mestre? Se ele tivesse passado parte da sua vida aos pés de um mestre. Como aconteceu com Paulo. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, né? Então, o fato de você estar aos pés de um mestre, isso dava a você o seu diploma naquela época, né? Jesus não teve nada disso. Jesus não teve essa educação formal, ou não fora formado, né, dessa forma, né? Essa instrução formal é reconhecida. Quanto aos milagres, ao que tudo indica, os nazarenos referiam-se aos que ele realizara anteriormente. Embora nós ficamos sabendo que ele não fez ali muitos milagres ali nessa ocasião. Mas eles estavam questionando os milagres que Jesus já havia feito em Nazaré. E lá no capítulo 4, versículo 23 a 25, capítulo 8 de Mateus, capítulo 9, capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 5, e o versículo 20 a 23 do capítulo 11 de Mateus, nos mostram que Jesus fez vários milagres ali, né? Mas eles perguntaram: de onde lhe vem essa sabedoria e esse poder, né? Provavelmente, né, eles viam Jesus ali fazendo uma obra de magia, provavelmente. Eles achavam que Jesus estava encantando, ou era um encantador, era um feiticeiro, um mago, alguma coisa assim, um mágico, né, iludindo, né? Nós sabemos lá no livro de Atos, por exemplo, nós temos Simão o mágico, né? A mágica era um truque, sempre foi uma prática antiga, né? Lá nos tempos antigos nós já temos, nos dias de Moisés, os servos de Faraó, até um certo momento eles conseguiram imitar os milagres que Deus fizera através de Moisés. Até um certo, acho que foi até o terceiro milagre ali.
terceira praga, eles conseguiram imitar, fazer algo parecido. Não a mesma coisa. Porque Satanás, ele é imitador. E ele não faz nada original. Até quando ele quer enganar um eleito de Deus, se lhe for possível transformar, ele se transforma num anjo de luz. Ou ele se transveste de um anjo de luz, né? Ele não se torna um anjo de luz, mas ele vem na aparência de um anjo de luz para enganar as pessoas, né? Satanás é só um ilusionista. Possivelmente eles pensaram que Jesus tivesse também feito um truque, uma mágica, né? O que fica claro é que eles não criam que esses milagres eram obras divinas. Eles não criam em Jesus, não creram em Jesus como o Messias, o Salvador prometido. Eles não creram em Jesus. E por esse motivo, então, eles deram as costas para ele, né? Quem é este? E aí o segundo motivo que Matthew Henry destaca é que por suas relações com pessoas humildes. O verso 55 e 56. Ele era conhecido como o filho do carpinteiro, né? Não é o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Lá em Lucas, nesse mesmo relato, nós vemos que eles disseram, o pai dele é carpinteiro, né? Assim como ele também é, né? Bem, vamos lá. O que eles queriam dizer com essas palavras de desdém? Eles estavam desdenhando de Jesus aqui, né? Ao listar aqui os seus familiares, a família de Jesus, e veja bem, Jesus teve irmãos e irmãs de sangue. Essa história de que Maria permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus e não teve outros filhos, isso aí é só uma artimanha do catolicismo para tirar o foco de uma verdade bíblica. E veja bem, Maria ter outros filhos, isso não a desonra em momento algum, né? Nós não temos nada que deponha contra Maria. Ela ter outros filhos, o que isso interfere no nascimento virginal de Cristo? Fato é, quando Jesus nasceu, Maria era virgem. Isso é verdade, concordamos. É bíblico isso. Mas Jesus não nasceu por osmose, né? Ele saiu de dentro dela sem ser pelos meios normais. Não foi cesárea, não foi parto cesariana. Foi parto normal. Então aí ela, no nascimento de Jesus, ela perde a sua virgindade. É óbvio isso. E não há nada de desonroso nisso. Não há nada de desonroso nisso. Isso não depõe contra Maria em momento algum. Mas esse não é o ponto aqui, né? Eu só menciono isso porque é importante vermos que a Bíblia nos mostra que os irmãos de Jesus teve irmãos. Maria teve outros filhos, né? A Igreja Católica tenta dizer que esses irmãos de Jesus aqui são meio-irmãos, são filhos de José com uma outra pessoa, com uma outra mulher, e José era viúvo quando se casou com Maria. Mas nós não temos nenhuma evidência histórica e muito menos bíblica para essa afirmação, né? Vamos lá. O que eles queriam dizer com isso? Literalmente, né? Eles estavam dizendo assim, quem pensa ele ser? É um mero carpinteiro, filho de um outro mero carpinteiro, sem cultura e sem instrução. Como está aqui ensinando-nos, né? Eles o censuraram devido ao seu pai adotivo, né, pelo fato dele ter sido um carpinteiro. Mas qual o problema em ser filho de um carpinteiro, de um trabalhador honesto? Qual o problema? Né? Qual a indignidade em ser carpinteiro? Eles estavam se esquecendo, ou omitindo intencionalmente, não sabemos, de que este carpinteiro era da casa de Davi. Ele era descendente de Davi. Você pode ver isso lá em Lucas, capítulo 1, versículo 27. E aqui eu cito as palavras de Matthew Henry, que diz o seguinte, aqueles, faltou um S aí, aqueles
que estiverem dispostos a causar discussões, vão desconsiderar tudo aquilo que for de valor e honroso e se concentrarão naquilo que apenas aparenta ser de pouco valor. Já viu aquela história de que quando a pessoa não tem argumentos para derrubar o argumento do outro, ele ataca a pessoa? Isso na linguagem jurídica é chamado de argumentum ad hominem. O argumentum ad hominem significa isso. Você não tem argumento para derrubar o outro, não consegue desbancar o argumento do outro, aí você começa a atacar a pessoa. Agora, nesses dias de eleição aqui no Brasil, é o que a gente mais vai ver. E não adianta falar, o meu candidato não faz isso, porque ele faz. Não tem um candidato que não faz isso. Todos vão fazer isso. Vai chegar uma hora que as argumentações vão acabar, em alguns acabarão mais rápido, os argumentos contrários, aí então vão partir para cima de mexer na vida pessoal, para tentar desmoralizar o outro. É o que eles estavam fazendo aqui com Jesus. Que argumento eles tinham para negar a sabedoria e o poder de Jesus? Nenhum. Então o que eles fizeram? Começaram a atacar a reputação de Jesus. Ele é filho de um carpinteiro. Como pode? Ele nem passou aos pés de um grande mestre, de um dos nossos grandes mestres. Ele não foi formado por nenhum deles. Como é que ele fala isso? A princípio, a admiração deles aqui, a pergunta deles, era de alguém que estava impressionado, Mas nós vamos ver que, como diz o verso 58, por causa da incredulidade. Então eles estavam agindo com incredulidade. Não esqueçamos que Jesus conhece os corações. Então, quando eles estavam questionando aqui a sabedoria e o poder de Jesus, Jesus sabia muito bem que eles estavam sendo incrédulos. Eles também censuraram Jesus devido à sua mãe, a qual era uma mulher simples, com um nome simples. Maria era um nome muito simples, tanto quanto hoje, Um nome simples, mas bonito, Eu acho lindo esse nome. Note-se aqui que nenhum título lhe foi dado, como fazem os romanistas. Eles não chamaram ela de Senhora Maria, Mateus não chamou de Santa Maria, ou Ave Maria, ou Nossa Maria, nada disso, simplesmente chamou de Maria. Eles disseram, ela não se chama sua mãe Maria? Ela não tinha nenhum título de destaque. Ela não tinha nenhum título nobre. Nada que pudesse ser usado depois para adorá-la. Ela era uma mulher honrada. Era uma mulher simples, porém honrada. De quem nada se tinha a dizer em contrário. Uma mulher de uma reputação ilibada. E que fique bem claro, quando nós falamos contra o romanismo, não estamos falando contra Maria. Falamos contra as atitudes erradas em torno da pessoa de Maria. Mas a pessoa de Maria, tal qual está revelada nas Escrituras, é um exemplo para nós. É um exemplo que nós devemos imitar. Mas não adorar. E muito menos colocá-la como corredentora ao lado de Jesus. Porque redentor é só Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus. Vamos lá. Mas qual o problema de ser filho de uma mulher assim? Problema algum. Mas eles não tinham argumentos. E não pararam. Eles o censuraram devido aos seus irmãos, os quais eram muito conhecidos deles, pois prontamente disseram seus nomes, pelo menos pelos mesmos motivos que seus pais, eles também foram mencionados com desdém.
Não tem ninguém na família desse Jesus aí que é uma pessoa de destaque. E aí eles falam agora das irmãs de Jesus, né? De quem nada mais sabemos, a não ser que vieram das mesmas condições financeiras e sociais que ele e seus demais familiares. Em outras palavras, é uma família de pobretões. Uma família sem muita expressão, não tem nada que destaque essa família. Lembre-se, quando não se tem argumento, então se ataca a pessoa. Mas observe que o que eles têm contra Jesus é uma coisa tão absurda, é uma coisa tão sem sentido. Mas é assim que trabalha a mente incrédula. A mente incrédula trabalha assim. Você com certeza já conversou com alguém que diz que não crê na Bíblia. Esses dias mesmo conversava com uma pessoa sobre isso. Ah, você está dizendo, você está brincando. Ele me disse, né? Você está brincando que você acredita naquela história de que um peixe, que uma baleia engoliu Jonas. Né? Engoliu um homem e ele ficou 3 dias na barriga dela, vivo. Eu falei assim, bem, a Bíblia não fala que foi baleia, a Bíblia fala que foi um grande peixe. Pode ter sido um cachalote. Se for um cachalote, é uma baleia, né? Aí eu respondi da seguinte forma, eu pensei em fazer um tratado teológico, histórico, e dando provas, né, tudo mais. Senão a Bíblia fala que para o insensato a gente tem que responder no mesmo nível dele, né? Mostrando a insensatez dele. Aí eu falei assim, meu amigo, se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu o peixe, eu acreditaria. Foi uma conversa lá no Facebook, né? Ele, sério mesmo? Sério. Eu sou crente. Isso é ser crente. Eu sou crente. Você quer rir da minha cara? Pode rir. Quer me chamar de louco, me chamar de idiota, me chamar de... Pode falar o que você quiser, não estou nem aí. Eu sou crente, eu creio. Que Deus também abra os olhos dele também. Bem, eles estavam incrédulos, né, em relação a Jesus. Por causa da incredulidade, eles foram incapazes de ver quem Cristo era de fato e de onde vinha a sua autoridade, sua sabedoria e poder, a saber, dele próprio, de sua natureza divina. O poder de Jesus vinha dele mesmo, ele era Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é a fonte de todo poder. A Bíblia diz que Deus, ao criar o universo, o fez através de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Jesus é a fonte de todo poder. Né? De onde vem o poder de Jesus? Dele mesmo. Mas nós só cremos nisso porque foi servido a Deus revelar-nos os mistérios do reino dos céus. E a pessoa só pode crer em Jesus dessa forma se lhe forem revelados os mistérios do reino dos céus. Se não lhe for revelado, se eles não lhe forem revelados, ele jamais crerá. A conversão é obra de Deus, né? Mas observe o que diz o verso 57. E escandalizavam-se nele. Literalmente, tropeçaram. A palavra escandalizonto, né, que é traduzida aí, escandalizavam-se, né? Escandalizar no grego significa escandalizo, de onde vem a nossa palavra escândalo. Escandalizar significa isso. Para nós, escândalo é ficar admirado. Nossa, que escândalo, né? Não, mas a ideia de escândalo é tropeço. É algo que te leva a ficar impressionado e você acaba tropeçando. Né? E eles tropeçaram em Jesus. Mas ele não é a pedra de tropeço, a rocha, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram.
Ele é a pedra de tropeço. Para nós outros, não. É a pedra que vive, é a pedra angular. Né? Essa pedra angular tem várias interpretações. Uns entendem que era aquela pedra que sustentava a coluna principal, que fica lá no canto. Mas não é bem isso. Eu concordo com aqueles que entendem que a pedra angular, né, a pedra de ângulo, nas paredes, né, nos tempos antigos, as portas, elas faziam um arco. Então aquela pedra que vinha no meio, lá em cima, travando toda, né, a estrutura, aquela pedra que sustenta, ela trava toda a estrutura. Podemos também pensar naquela pedra angular, lá no cantinho, e na qual todas as outras pedras estão colocadas. Né? Pedro diz isso. Jesus é a pedra e nós somos pedras vivas, edificados sobre Cristo também. Né? Mas a pedra angular é essa pedra que dá sustentação a toda a construção. Se você tirar essa pedra, a construção desmancha. A igreja depende de Cristo. Se você tirou o Cristo da igreja, a igreja não é igreja. Ela vai ser um montão de ruínas. Cristo é a base da nossa vida. Mas para o incrédulo, ele é pedra de tropeço. Na arrogância e prepotência de seus corações pecadores, a humilde origem de Cristo era mais que suficiente para rejeitá-lo. Eles não queriam crer que aquele homem ali fosse o Messias. Eles não creram, não aceitavam isso. Cristo então lhes respondeu: não há profeta sem honra, senão na sua casa, na sua terra e na sua casa. Isso não quer dizer, né, como aquele ditado aí fora, né, santo de casa não faz milagres. Pois Cristo realizou muitos milagres ali. E eles próprios atestaram isso. Né? Jesus anteriormente fizera muitos milagres e agora ele fez alguns poucos milagres, mas fez. Então ele fez milagre na terra dele. Né? Essa história que santo de casa não faz milagre, faz sim. Mas não é isso aqui. Quando Jesus fala, não há profeta sem honra senão na sua terra, na sua casa e na sua terra, não é a mesma coisa que santo de casa não faz milagres. Tá? Não é a mesma coisa não. O que Cristo também não quer dizer que em todos os lugares um profeta será aceito por todos, menos em sua casa, menos em sua terra. Também não é isso. Né? Houve conversões ali em Nazaré, como em outros lugares. E de igual forma também houve rejeição, tanto ali em Jerusalém, em Nazaré, como em outros lugares, em Cafarnaum também. Houve pessoas que rejeitaram Jesus, não creram nele. O que ele disse é que onde quer que um profeta tenha honra, certamente não será entre o seu povo e a sua família, pois estes contestarão com maior facilidade. Eu lembro, já posso falar o nome dele, porque ele já está com Cristo na glória, né? Não vai me processar na internet. Mas o reverendo João Arantes Costa, ali, foi pastor por quase ou 40 anos da Igreja Cristã Evangélica Central, aqui em São José dos Campos. O reverendo João Arantes, ele, antes de vir para cá, ele era pastor lá no Rio de Janeiro, lá, se não me engano, acho que na Baixada Fluminense, eu não sei exatamente lá, mas lá no Rio de Janeiro. Ele pastoreava a igreja lá. Tanto que, se você tiver um inário Salmos e Hinos, um exemplar dos Salmos e Hinos, você vai ver o nome dele ali, porque ele fez parte da comissão que fez o inário Salmos e Hinos, que era da igreja congregacional. E eu lembro dele nas aulas, lá no seminário, contando para a gente, quando, por várias vezes, a igreja dele, ele era daqui de São José dos Campos, os seus irmãos, a igreja o convidou para vir pastorear a igreja. E ele dizia, não vou. Porque ele lembrava desse texto aqui. Lá não vão me ouvir. Até que um dia, ele entendendo que mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Assim, bem, então, aí ele sentou com os irmãos dele, com a igreja, e falou, olha, eu virei para cá. Aí diz que um dos irmãos, lá não sei qual deles, um dos irmãos já virou e falou assim, chamavam ele de Jango, né? Era o tratamento que os irmãos davam, né?
É Janguinho, né? Mas o Jango, eu falei assim, Jango não. Aqui na igreja eu sou o pastor João Arantes. Jango eu sou lá em casa. Lá, quando eu estiver lá almoçando na sua casa, ou você almoçando na minha casa. Aqui eu sou o pastor João Arantes Costa. Ele disse que foi um baque, né? Mas Deus abençoou aquele servo dele, ele passou o resto da sua vida, acho que uns 40 anos, pastoreando a igreja cristã evangélica central, muito bem pastoreada. E eu lembro dele com muitas saudades, né? Louvo a Deus pela vida do reverendo João Arantes Costa, que foi uma bênção na vida de muitos de nós, né? De muitos ali em São José dos Campos, muitos pastores, muitas ovelhas, um homem de Deus, né? Bem, mas é difícil, né? É difícil. Um filho, né, ali da sua casa, da sua igreja, ser o pastor daquela igreja, ou ser um líder ali naquela igreja. É o ideal. É o ideal. Né? Como que a igreja deveria escolher seus pastores? Né? Ela deveria formar, a igreja deveria formar os seus líderes, formar os seus pastores. Eles deveriam sair dos seus bancos. Moisés não era um judeu no meio do povo? Não é? Os apóstolos ali também? Bem, mas isso aí é outra história. Vamos lá. Como disse um outro pastor, os seminários, a existência de seminários, né, para formar pastores, é o atestado de que a igreja não está cumprindo o seu papel na formação de líderes. Né? Se a igreja estivesse formando bem os seus líderes, ela não precisaria mandá-los para os seminários. Né? Se a igreja formar, a igreja tem que ser um seminário, a igreja tem que ser um lugar onde os líderes são preparados. Né? Bem, mas isso é outra história. Quando o Senhor Jesus então diz isso, aqui eu cito as palavras de Carson, que diz o seguinte: com frequência, uma pessoa é mais bem recebida em casa que em qualquer outro lugar. Mas, se ela desfrutar de uma posição elevada, o reverso é verdade. Eu achei interessante isso que ele falou, concordo com ele. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus se destacou entre os seus irmãos. E nós vamos ver lá em João, capítulo 7, versículo 5, que os próprios irmãos de Jesus não creram nele. Houve um período da vida de Jesus, no começo do ministério de Jesus, pode ver lá em João 7, versículo 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Aliás, isso aqui é mais um argumento contra o ensinamento católico romano de que Maria não teve outros filhos, né? De que Maria não teve outros filhos. Bem, irmãos, aí eles dizem que os irmãos que a Bíblia fala são irmãos na fé. Ok, se fossem irmãos na fé, então como explicar esse versículo? Porque para ser irmão na fé, você tem de crer, você tem de ter a mesma fé. E aqui eles não criam em Jesus, então como que eles eram irmãos na fé se eles não criam em Jesus? Simples, né? Aí a única saída que eles têm é dizer que José teve esses filhos com outra mulher, ficou viúvo e Maria, na sua bondade, os adotou como filhos. Bem, aí eu vou falar igual uma turma aí fora fala, sabe? Mostrem as provas. Me deem as provas. Se me derem as provas, eu creio, né? Vamos em frente. Houve um tempo que os seus irmãos de sangue não creram nele, mas posteriormente essa incredulidade foi destruída e eles creram que ele era o Messias, conforme nós vemos lá em Atos 1, versículo 14. Os irmãos de Jesus estavam ali junto com os discípulos, orando, né? Eles creram em Jesus, né? E partindo então para o encerramento, aí, o versículo 58, ele suscita uma discussão importante, né? Se esse versículo for colocado ao lado do relato de Mateus 6, 5 e 6, eu vou pedir para alguém ler para nós vamos ver uma diferença aí no texto. Alguém lê para nós, por favor,
Mateus 6, 5 e 6. Marcos, desculpa. Marcos 6, 5 e 6. Falei isso só para ver se vocês estavam prestando atenção. Né? Tá prestando, viu? Vamos lá, Marcos 6, 5 e 6. Quem achou pode ler. Isso. Marcos diz que Jesus não fez nenhum milagre ali, e Mateus diz que ele fez ali não muitos milagres. Mas será que há discrepância aí? Será que há controvérsia? Não, porque o próprio Marcos diz, não fez ali nenhum milagre, senão curar o quê? Uns poucos enfermos. Mas fez milagre. Então, quando o Marcos está dizendo que ele não fez nenhum milagre, ele está dando uma ênfase no fato de que Jesus fez poucos milagres. Né? Isso aí é um estilo, o que a gente chama de hebraísmo, é um estilo típico do judeu de escrever. Né? Ele parece estar negando, mas não é. Ele, ao dizer, não fez nenhum milagre, senão uns poucos. Ele está dando ênfase no fato de que Jesus quase não fez nenhum, quase não fez, mas fez. Né? E aí isso se harmoniza com o texto de Mateus que diz, e não fez ali muitos milagres. Fez poucos, mas fez. Né? Quando Marcos diz que ele não pôde realizar muitos milagres ali, não está dizendo que lhe faltara poder para tal. Né? Jesus não teve poder. Viu só, a incredulidade, ela anula o poder de Deus. Se você não crer, o milagre não acontece. Já viu isso aí? Bem, nós devemos tomar cuidado aqui com os dois extremos. Fazer uma afirmação tosca como essa, de que se você não tiver fé, o milagre não vai acontecer. Irmãos, os maiores milagres da história aconteceram com mortos. Com gente que estava morta. Se tem um milagre que me deixa assim, pasmo, é aquele do soldado que morreu na guerra e eles jogaram o corpo dele sobre os ossos de Eliseu. Pá! Bateu nos ossos, pulou. O homem ressuscitou. Qual dos dois tinha mais fé? O soldado que estava morto ou a ossada de Eliseu? Os dois estavam mortos. Obviamente Deus estava honrando o servo dele ali. Mas foi um ato puramente da misericórdia de Deus. Mas os soldados sabiam que era a cova de Eliseu e jogaram ali na tentativa de ressuscitá-lo. Ok, mas os dois mortos não tinham fé nenhuma. Mas o texto lá não fala que foi por isso, né? O que dá a entender no texto ali é que eles cavaram e nem sabiam. E jogaram, quando jogaram, né? Foi na cova de Eliseu. Então, irmãos, tomemos cuidado com isso. Né? O poder de Deus não é limitado pelo pecado humano, não. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Mas também devemos tomar cuidado com o outro extremo. Você não precisa ter fé nenhuma. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer e pronto, acabou. Existem bênçãos, existem milagres que Deus determinou fazê-los em nossa vida, como resposta da nossa fé. Eu não sei quais são. Aquela velha história, se Deus já sabe de tudo, para que eu vou orar, né, irmã? Se Deus já sabe todas as coisas, para que eu vou pedir se Ele já sabe? Fato é, Deus mandou que nós orássemos. E existem bênçãos dele que estão preparadas para nós, que só as receberemos se orarmos, porque Deus assim determinou. Tal bênção tem que ter oração. Se não tiver oração, não tem bênção. Tem bênção que a gente recebe que a gente nem pediu, que a gente recebe. Agora, eu não sei quais são as bênçãos que eu tenho que orar para receber. Então, eu vou orar por todas. Né? Quem gosta de caçar, eu nunca gostei de caçar, eu gosto de pescar. Mas quem gosta de caçar sabe que tem uma arma chamada cartucheira. E a cartucheira, ela esparrama o tiro. Até se o camarada for zarolho, ele consegue matar passarinho. Né?
Se tiver problema de vista, ele consegue matar. Porque é só mirar mais ou menos ali na direção e puf, dá um tiro, ela esparrama o tiro e cai um monte de passarinho ali. Né? Não tem como. Então eu vou orar desse jeito, vou dar tiro de cartucheira, eu vou orar por tudo. O que Deus for servido a ele me dar, ele vai me dar. Agora, veja bem, a incredulidade deles, de alguma forma, foi um impeditivo para receberem milagres ali, a bênção de Deus. Então devemos tomar cuidado, tá? Os extremos serem evitados. Não precisa ter fé para Deus fazer o milagre? Não. Deus só vai operar se eu tiver fé. Não. Aliás, se eu tenho fé, já é Deus operando no meu coração. Né? Porque a fé é dom de Deus. Certo? Então, que fique claro isso. Então, tão somente o que Marcos está dizendo aqui é que, da mesma maneira que Cristo não poderia transformar pedras em pães sem violar assim a missão que o Pai lhe confiara, ele também não podia fazer milagres indiscriminadamente sem transformar a sua missão em espetáculo. Né? Aí eu cito as palavras de Carson. Né? Ele não estava ali para impressionar incrédulos arrogantes, mas sim para salvar pecadores humildes e arrependidos. Lembra lá do pessoal que pediu para Jesus, faz um milagre para a gente, né? Nós esperamos um milagre do Senhor aí, que comprove que de fato o Senhor é o Messias. Jesus não está nem aí para impressionar arrogantes incrédulos. Ele não se preocupa com isso. Esse não é o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é glorificar ao Pai, salvando pecadores humildes. E o que é um pecador humilde? É um pecador que se arrepende do seu pecado, confessa o seu pecado e busca o perdão de Deus. Quanto ao versículo 58, Hendrickson faz a seguinte observação: não é necessário ir ao extremo de dizer que ninguém era curado miraculosamente por Jesus, a menos que cresce nele, sinceramente, com uma fé à qual nada faltasse. Como aí o exemplo de Lucas 17, 11 e 17, a 17. Por outro lado, seria também estultícia negar que a fé divinamente comunicada era de grande ajuda e que a incredulidade empedernida era um tremendo obstáculo. Então, está resolvida essa questão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você é crente em Cristo Jesus. A sua oração, você tem de expressar fé em Cristo Jesus. E procurar discernir a vontade de Deus na sua vida. Porque Ele vai dar tudo o que você pedir, se tudo o que você pedir estiver de acordo com a vontade dEle. Fechando esse ponto, alguém leia para nós, por favor, 1 João 5,14. Não está aí na nossa apostila, mas se você quiser anotar no cantinho aí, 1 João 5,14. Quem achou, leia, por favor. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus tem compromisso com a vontade dEle, com a sabedoria dEle e com a fidelidade dEle. Não nos esqueçamos disso. Aplicações práticas para nós aí, irmãos. A incredulidade é um grande entrave na vida das pessoas. Primeiro, ela é pecado e mantém o homem no pecado. Não dê espaço para a incredulidade em seu coração. Ela é pecado e mantém e te manterá no pecado. 2, ela afronta a Deus e zomba dele, e por isso mesmo atrai o juízo dele. Porque enquanto Deus está dizendo, creia em mim,
lance sobre mim a sua ansiedade, você fica ali. Mas será que eu consigo? Será que dá? Será que Deus me ama? Será que Deus se lembra de mim? Será que Ele me quer bem? Olha, isso é incredulidade, viu? E isso é pecado. Depois, leia na sua Bíblia, né, nas suas leituras diárias, anote quantas pessoas foram punidas por Deus por causa da incredulidade deles. Você vai ficar impressionado. Incredulidade é coisa séria, irmãos. Porque incredulidade é duvidar da palavra de Deus. Se Deus diz, creia, confie nele. 3. A incredulidade só pode ser desfeita quando o Espírito Santo abre os olhos do pecador e o converte. Mas, não se esqueça, em quarto lugar, ela ainda pode persistir no coração do convertido, impedindo-o de glorificar a Deus e de receber suas bênçãos. Cuidado, a incredulidade não é porque agora você é convertido a Cristo Jesus, você recebeu um novo coração, que você não é mais incrédulo, você não tem mais incredulidade no seu coração. A incredulidade sempre está rondando. É um pecado. E enquanto você estiver nesse mundo, você estará constantemente sendo assediado pelo pecado. Cuidado com a incredulidade. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir, viu? Tanto as boas promessas, como as promessas ruins, né? Aquelas promessas, aquelas ameaças, né? Por essas razões devemos lutar contra a incredulidade. E uma questão aí para a nossa reflexão: a incredulidade muitas vezes vem disfarçada de intelectualidade e racionalismo frio. Tá? Cuidado. Igualmente é perigoso ver a fé como algo puramente emocional e passional. A fé tem que raciocinar sobre as Escrituras, basear-se nelas. Não se esqueça disso. Tá certo? Que Deus assim nos abençoe. Que Deus acrescente ao nosso coração a palavra dele.